Bom, vamos adiante, vamos falar sobre outro possível postulante à corrida presidencial do ano que vem. Nos últimos dias, o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ficou em evidência devido a uma divisão interna no PSDB e ao desejo de uma ala do partido de lançar o tucano como candidato à presidência em 2022. Desconhecido por boa parte dos eleitores brasileiros, Leite é mais um entre os governadores que declararam apoio a Bolsonaro no segundo turno em 2018 e depois romperam com o presidente. Na última semana, o governador gaúcho aceitou o convite de alguns parlamentares do PSDB para rodar o país e se colocar como alternativa à eleição para o Palácio do Planalto no ano que vem. 13 dos 33 deputados da bancada tucana e um senador participaram de um encontro regado a churrasco em Porto Alegre com Eduardo Leite e pediram a ele que viaje pelo Brasil para mostrar as ditas realizações da sua gestão no Rio Grande do Sul. O pedido não será um problema para o governador. Viajar parece ser uma das atividades favoritas do mandatário. Um levantamento do jornal Correio do Povo de Porto Alegre mostrou que entre 1º de janeiro e 29 de novembro do ano passado, o tucano passou um em cada 5 dias fora do estado. Isso mesmo durante a pandemia. Ele visitou Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Uruguai e Singapura em alegadas missões comerciais. Além disso, deu palestras em 3 eventos em São Paulo promovidos por bancos. Em setembro, em Nova York, participou do Lehman Dialogue, conferência para discussão de políticas públicas financiada pela ONG do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann. A postura chama ainda mais atenção porque Eduardo Leite é um grande entusiasta do Fique em Casa. Em junho de 2020, ele chegou a ameaçar os gaúchos com o isolamento mais restrito. Aspas. Se a Covid-19 não diminuir, não haverá outro caminho que não o lockdown, declarou ele à época. Nas redes sociais, sempre deixou claro quem era a sua inspiração para nortear os trabalhos contra o vírus. Em 16 de abril de 2020, inclusive, foi ao Twitter lamentar a saída do ex-ministro Mandetta do governo. Aspas mais uma vez. Lamento a saída de um ministro que coordenou com competência e dedicação exemplar a política de enfrentamento ao Covid-19. Dias mais tarde, em uma transmissão ao vivo nas redes, atacou o presidente Jair Bolsonaro e disse que, aspas, não fossem os governadores, o Brasil teria mais mortes na pandemia. Nos últimos dias, a média móvel de mortes pelo vírus no estado tem subido, voltando a patamares de agosto do ano passado. Além das críticas por parte de vários segmentos ao modo como conduziu o combate ao coronavírus em seu estado, nos últimos dias, Leite se indispôs com mais uma parcela da população, a de funcionários do executivo que já recebem os salários com atrasos há nada menos que 5 anos. Na campanha, Leite prometeu resolver o problema logo no primeiro ano. Sentado na cadeira de governador, no entanto, o discurso passou a contemplar o óbvio, a falta de dinheiro. A solução contra o atoleiro financeiro foi aumentar a contribuição previdenciária desses trabalhadores a patamares bem mais altos que o padrão nacional. Várias categorias terão uma mordida de até 22% dos rendimentos. O padrão, em outros estados, é 14%, bem menor. Desde então, o governador passou a sofrer com uma série de protestos, em parte abafados pela impossibilidade de grandes aglomerações. No último sábado, Eduardo Leite resolveu falar com a Folha de São Paulo para dar mais detalhes do seu projeto presidencial. Em entrevista ao jornal, estabeleceu seu contraponto a Bolsonaro, dizendo que o presidente gosta de ataques, de agressões, de radicalismo, enquanto ele prefere o caminho da moderação, da ponderação. Também aproveitou, claro, para chamar Bolsonaro de negacionista. Fiuza. Uma fofura, né, Vitor? Uma fofura. É um fofo, né? Olha pra cara dele. Bonitinho, jovenzinho, vai pra Folha falar mal do Bolsonaro, chamar de negacionista. Essa é a plataforma dele. Votem. Votem para presidente. Né? Num candidato com esse nível de substância. Essa é a substância. Olha tudo que está sendo feito aí, nessa trajetória dele aí. E olha, eu vou dizer, eu fico muito à vontade para falar, porque todos os momentos em que o PSDB e jovens lideranças do PSDB atuaram pela agenda de reformas liberais no país, e não foram poucos os momentos, nós estamos aqui aplaudindo. Agora, eles desistiram disso. Não é só o Eduardo Leite, não. Né? Vários quadros do PSDB, economistas, amigos do PSDB, todos foram para essa religião aí. Todos viraram Dom Quixote contra o fascismo imaginário.
E olha, o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, na minha modesta opinião, ele está devendo aos gaúchos a demonstração da medida brutal que ele tomou. Por muito tempo. Os prejuízos a gente já sabe quais são. Prejuízos econômicos, prejuízos para as pequenas cadeias de produção e consumo, alguns deles irrecuperáveis, prejuízos para a saúde das pessoas quarentenadas de forma sem precedentes na história. Agora, o que ele precisaria demonstrar é o seguinte: não, mas com isso eu salvei aqui um determinado número de vidas de pessoas contra a Covid. Onde está essa demonstração? Eu até pergunto, eu não pergunto a ele, não, porque ele vai para a Folha falar do bolsonarismo. O jogo dele é esse, né? Como vários outros, a gente estava falando do Sérgio Moro agora, né? Eu não sei, Vitor, tem um outro vírus aí circulando, né? Um vírus de uma ambiçãozinha, né, miserável, que fisgou esses caras todos, né? Olha, é só eu falar aqui do negacionista, do fascismo imaginário, eu faço uma coreografiazinha aqui de empático, né? Falo mal do governo federal, que é o mais importante, ganho espaço na imprensa e me candidato. Vem cá, e as pessoas? E a pandemia? E a saúde pública do Brasil real? Eu gostaria que o governador do Rio Grande do Sul apresentasse, ele deve a todos nós, não só aos gaúchos, ele deve a demonstração do que ele conseguiu em relação à proteção das pessoas para que elas não morressem de Covid. O que ele fez foi trancar. O que ele fez, Vitor Brown, foi um trancamento totalitário. Se tem ciência dentro disso, ela não apareceu ainda. Eu acho que está mais do que na hora de aparecer, por uma razão muito simples. Esses personagens que são capazes desse tipo de cálculo, eles vão levar isso para sempre. Eles vão levar isso para sempre. Enquanto houver um falso senso comum amparando essas medidas, e não é só no Brasil que isso acontece, eles vão ter essa cara de pau. Eles vão levar esse negócio adiante. Então tem que ser... onde estão os gaúchos? Os agentes econômicos do Rio Grande do Sul. Vocês têm que exigir. Vocês têm que exigir do governador de estado. Onde está o laudo demonstrando que esse trancamento, empurrando todas as pessoas sem segregação de vulneráveis, todas as pessoas para dentro de casa, dando uma de tiranete, impedindo que as pessoas funcionem normalmente as suas vidas com os cuidados que elas poderiam e estão conscientes de que devem ter, eles precisam mostrar. Senão isso já não é mais uma democracia. Se não mostrarem o laudo com as vidas salvas, com as suas medidas que ninguém entendeu até aqui, eles estão, de fato, brincando com a vida das pessoas. E isso começa a deixar de ser uma democracia. Zé Maria. Olha, por falar nisso, Fiuza, a tal imunidade de rebanho já foi atingida há muito aqui na Esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, acaba de confirmar que realmente testou positivo para a Covid, está com febre, mas passa bem e vai ficar isolado. Ele é o 15º ministro dos 22 aqui na Esplanada e, além disso, os ministros do Supremo e o presidente Jair Bolsonaro tiveram a Covid, o vice-presidente. Então, a imunidade foi concluída aqui na Esplanada e Praça dos Três Poderes. Olha, essa história de ficar fazendo lockdown como defesa para dizer que é o paizão, o cuidador, isso já está ultrapassado. O governador do Rio Grande do Sul agora é o queridinho do partido. Não vou nem analisar se é melhor ou se é pior. Eu acho que quem tem que definir isso aí é o PSDB. O partido tem que definir a sua estratégia para 2022, deve lançar candidato à presidência da República, sim, né? E traçar a sua estratégia, não sou eu. O que eu tenho a te dizer é o seguinte: hoje, João Dória, governador de São Paulo, que a ele foi entregue o partido, anos atrás, né, há 2 anos, para que ele seja o candidato em 2022 à presidência da República,
ele não tem mais o controle partidário, ele não tem mais a maioria. Se houver uma disputa entre o governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, hoje ganha o governador do Rio Grande do Sul. Em culpa por alguns erros políticos cometidos por João Dória. Um deles foi o jantar realizado em São Paulo, em que ele não convidou nenhum senador. Senadores falaram comigo que estão ressentidos com isso. Por outro lado, a dureza das palavras. Ele fala em política como se fosse chefe de uma empresa privada, onde ele paga xingamentos e paga uma autoridade, que em política não é compreensível. Quando em política você fala com um colega de partido, é mesmo um colega de partido, não é um empregado. Mesmo que na hierarquia você controle a presidência, mas você não é maior do que o senador, do que o deputado que estão ali, né? Então ele cometeu esses erros e os senadores acharam o Dória muito durão demais e já estão se afastando dele. O grupo do Aécio Neves, o grupo do atual presidente Bruno Araújo, e me disseram com antecedência ao Bruno vai ter o mandato prorrogado e é a prova de que o João Dória não tem maioria mais no PSDB. E o Eduardo Leite é uma cara nova, como diz o Fiuva, aí um fofo e tal, cara nova, disposto a disputar, diz que não quer a reeleição no Rio Grande do Sul. Lá é muito difícil a reeleição. O Estado passou por dificuldades financeiras e vem passando por um processo duro, mas bom ali de recuperação financeira, né? Mas, de qualquer forma, esta é a realidade. O Dória hoje, se quiser ser candidato à presidência, tem que ir para outro partido. O PSDB está fechado para ele. Diga, Ana. Bom, para quem nos ouve aí no rádio, não está com a tela, nos assistindo aí na tela, está escrito na nossa tela, Eduardo Leite é mais do mesmo. E é mesmo. O Eduardo Leite é mais do tranca tudo e vai para Miami, tranca tudo e vai para o Maracanã, tranca tudo e vai para restaurante francês caro, né, como é o caso aqui do governador da Califórnia, Gavin Newsom, que pelo andar da carruagem aqui o recall dele está para acontecer mesmo, né, em julho desse ano. Então, o que eu desejo mesmo, Vitor, aí para fechar o comentário do Zé e do Fiuza, é que todos eles se candidatem, Eduardo Leite, Sérgio Moro, se candidatem, vão para as ruas, aí passem pelo escrutínio popular, conversem com as pessoas. Eu acho que essa pandemia trouxe não apenas aspectos muito ruins, né, financeiramente para as pessoas, muitas pessoas perderam aí seus entes queridos, né, as pessoas com crianças em casa aí há mais de um ano, escolas fechadas, mas dentro de uma aura positiva que a gente tenta encontrar até numa tragédia global como essa, eu acho que essa pandemia trouxe também, Vitor, aí uma vontade de ter uma maturidade política, de prestar atenção em tudo que os nossos governantes estão falando, tudo que eles estão fazendo, e pode parecer longe, 2022, mas eu acho que muito eco do ano de 2020, 2021, vai chegar em 2022 e eu tenho certeza que muita coisa que essa gente aí está fazendo, esses governantes, esses tiranetes, muita coisa vai chegar lá e eu acho que não adianta Eduardo Leite querer se distanciar do próprio governador João Dória em relação a essas medidas nada populares e até tirânicas, né, no governo de São Paulo, muita gente reclamando, economia aí trancada, sufocada, mas o PSDB ele caminha aí para está afinhando, né, tá aí, a gente vê que não tem esse protagonismo todo que sempre teve nos últimos anos, na última década no Brasil. Então eu torço, Vitor, para que todos eles vão para as ruas, Eduardo Leite, João Dória, Sérgio Moro, quero que todos eles entrem aí no debate público, porque eu tenho certeza que muito do que aconteceu nessa pandemia vai trazer alguma memória
e alguma maturidade política para 2022, com certeza. O brasileiro cresceu muito nesse campo dessa maturidade, de querer entender e querer viver essa maturidade política, e o que aconteceu nessa pandemia não vai passar despercebido, não. Vai chegar em 2022 e a conta, para muitos, ela vai chegar.